Como criar persona para sua empresa? A definição da persona da sua loja virtual ou de qualquer outro tipo de negócio que você tenha é a base para a criação de segmentação de anúncio eficiente, para a escolha de produtos que vão ser oferecidos para esses clientes e para tantas outras coisas que vão levar a sua loja ou a sua empresa ao sucesso. Se você ficou interessado e curioso para entender como criar a persona da sua loja e da sua empresa, continua assistindo esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá! Fala galera do Negócios em Mente, meu nome é Amanda Brito, trabalho há mais de 10 anos com marketing digital e no vídeo de hoje eu venho falar sobre um assunto muito importante, tanto para o marketing quanto para os resultados em vendas também, tanto do seu e-commerce como de qualquer outro tipo de loja, física, digital, enfim, qualquer tipo de negócio precisa da definição da persona. Mas o que é persona? Bom, é bem provável que você já tenha ouvido falar em público-alvo, público preferencial. Esse termo é um termo muito comum no mundo dos negócios e existe há muito tempo, mas a persona é uma evolução do conceito de público-alvo. Quando a gente fala de público-alvo, a gente está falando mais ou menos de informações como gênero, idade, localização daquele tipo de cliente, né, daquele perfil de cliente que você deseja atender. Mas quando a gente fala de persona, a gente vai um pouco além, a gente é mais detalhista. A gente busca entender qual que é o comportamento daquela pessoa, quais são os interesses do cliente que você deseja atender, quais são os interesses e as necessidades daquele cliente que o produto que você está vendendo ou o serviço que você está oferecendo, quais são as dores que eles podem ter que o seu produto e a sua solução vão resolver. Então, quando a gente fala de persona, a gente fala de uma lista de características que são muito mais aprofundadas, muito mais detalhistas do que a definição, né, do público-alvo, pelo menos a definição de público-alvo que a gente conhecia até o surgimento, né, do conceito de persona. Então, quando as empresas falam em como criar a persona, a gente está falando quase como um currículo. A gente cria um currículo bem completo de quem seria o consumidor ideal do nosso produto, de quem seria o consumidor ideal da nossa empresa e serviços que a gente está oferecendo. Essas informações mais minuciosas ajudam a gente a entender melhor como dialogar com essa pessoa, como chegar até aquele cliente, o que oferecer, e também ajuda a gente a criar campanhas, principalmente campanhas de anúncio, muito mais específicas, com muito mais chances de atrair realmente um cliente que vai se interessar pelo nosso produto ou vai se interessar pelo nosso serviço. Tudo isso faz com que a gente otimize o nosso investimento em anúncios, faz com que a gente otimize as nossas estratégias de marketing e vendas como um todo, desde estratégias de produção de conteúdo, SEO, que levam tráfego orgânico para o seu site, para as páginas de produto, até, como eu já falei, estratégias de anúncio. Você pode segmentar muito melhor as suas campanhas a partir da definição de uma ou mais personas para dentro da sua loja virtual. A definição de personas da sua loja também vai ajudar você a definir o leque de produtos que você vai usar dentro das plataformas de venda que você utiliza. Bom, então eu espero que você tenha entendido o que é persona. Se não entendeu tudo ou se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde, a gente troca essa ideia. Mas agora vamos lá para o conteúdo mesmo desse vídeo, para o que esse vídeo foi criado, que é para te ajudar a entender como criar essa persona. Já que você entendeu que a persona é o tipo de definição de público-alvo muito mais específico, que define características muito mais aprofundadas do consumidor ideal da sua loja, da sua empresa. E aí, para a gente definir essa persona, é importante que algumas características sejam criadas. E aí, a primeira dica, antes da gente entrar mesmo nas dicas práticas, é você imaginar um personagem fictício, como se você estivesse criando um personagem de um livro, só que o personagem desse livro é o personagem principal da sua empresa, é o personagem principal da sua loja. Então, quais são as características, o que ele gosta, o que ele não gosta, todas essas informações são o primeiro passo para você criar essa persona. Então, tenha em mente que é uma pessoa mesmo, você pode até dar nome para ela. É muito comum você, quando descobre personas de empresas de maneira geral, você vê que tem um nome ali para aquele personagem. Então faça isso e coloque lápis, papel na mão, ou então abra o computador e vá aí descrevendo essa pessoa o máximo possível, com todas essas dicas que a gente vai falar aqui a partir de agora, beleza? Então bora lá! A primeira dica de como fazer uma persona é definir as características demográficas. Até aqui a gente está falando de algo muito similar com o público-alvo. Características demográficas são o gênero, então feminino, masculino, outros. A gente está falando também de idade, a faixa etária, de faixa de renda, né? O quanto de repente aquele consumidor ele ganha, qual é a faixa de renda dele, qual é a classe social que ele se encontra. Então são informações de
local, mais ou menos qual a região onde aquela pessoa mora, ela vive, onde ela transita, né? Às vezes pessoas que moram em uma cidade, mas trabalham em outra. Então são informações gerais sobre um perfil bem superficial do que seria as características demográficas daquele usuário. A segunda dica, a segunda etapa, na verdade, de como criar uma persona é você falar sobre o status profissional. Afinal, o que aquela persona faz? O que aquele usuário, né, aquele consumidor ideal da sua empresa faz? Aonde ele trabalha? Com o que ele trabalha? Então, se você está falando, por exemplo, de uma loja virtual que trabalha com eletrônicos, esse é um critério muito importante de ter dentro da sua loja virtual, porque te ajuda a entender que tipo, de repente, de equipamentos que são interessantes para quem trabalha com um determinado tipo de serviço, um determinado tipo de trabalho. Você pode criar uma linha profissional dentro do seu e-commerce. Então, se você também está falando sobre um e-commerce de loja, uma loja infantil, você pode pensar que você está vendendo para clientes que trabalham o dia inteiro, que ficam longe de casa, então precisam de facilidade ali para lidar com o bebê, para tornar aquela rotina mais fácil, ou são pessoas que não. A persona que você quer atingir é uma persona que se dedica exclusivamente, né, ao cuidado da casa, ao cuidado da criança. Então, tudo isso também vai te ajudar a direcionar principalmente o seu discurso de venda, o seu discurso de marketing e também a definir a segmentação de anúncios que você vai fazer quando você for criar uma comunicação direcionada para essa persona. A terceira etapa de como criar uma persona é a definição de interesses e comportamento. Aqui é o pulo do gato que realmente diferencia o que é público-alvo, né, o público-alvo que a gente conhece mais tradicionalmente, e o que é persona, né? Quando você coloca, envolve interesses, comportamentos, você cria muito mais particularidades para aquela pessoa. Afinal, todos nós temos comportamentos diferentes uns dos outros, interesses diferentes uns dos outros, mesmo que inicialmente, se a gente for olhar, né, os nossos dados demográficos, eles são muito similares, às vezes com amigos nossos, com pessoas que convivem muito com a gente, mas a gente sabe que temos interesses e comportamentos diferentes, vivemos etapas da vida diferentes, e a mesma coisa acontece com o nosso público. Então, você entender quais são os interesses e quais são os comportamentos daquele público vai te ajudar, mais uma vez, a criar um discurso de venda e marketing muito mais alinhado com aquele cliente e também a entender o que atrai ele, né? Que tipo de produto e serviço eu posso oferecer que vai atender a esses interesses e a esses comportamentos. Que tipo de conteúdo eu posso produzir para minha estratégia de SEO, para minha estratégia de redes sociais, que vai chamar a atenção daquele público, que vai de encontro, né? Vai ao encontro de interesses e comportamentos de determinada persona. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma linha, né, de uma loja virtual para pets, a gente tem ali um público que tem interesses, obviamente, relacionados a pets, mas você pode ter um público que tem interesses relacionados a atividades ao ar livre com animais, a passeios, a viagens, pessoas que viajam com seus animais. E de outro lado, você pode ter acesso a pessoas que já buscam mais conforto, são pessoas mais caseiras, que têm seus animais ali para fazer companhia no dia a dia. Você tem pessoas que são um público que é uma família, então o interesse é inserir mais aquele animal naquela família, ao mesmo tempo fazer com que ele participe de maneira mais social daquela família, seja um cão mais tranquilo, para que você possa receber visitas dentro de casa. Então você pode, dentro da sua loja virtual, oferecer produtos de adestramento, por exemplo. Então, quando você pensa em interesses, você percebe que a definição de dados demográficos ele é muito superficial para você realmente entender quem é o seu público, quem é a sua persona. A quarta etapa é definição, né, de momento de vida. Quando a gente, voltando ao exemplo de uma loja infantil, a gente pode estar conversando com pais de recém-nascidos que acabaram de nascer, então aí a gente tem um leque de produtos. A gente pode estar falando com pais e mães de crianças na primeira infância, de 2 a 5 anos, que têm outras necessidades. A gente também está falando com pessoas, com pais de crianças já que de repente já tem até um segundo filho, porque crianças de 6 a 10 anos. É preciso entender quais são os momentos de vida que aquelas pessoas estão vivendo, o que elas estão passando, para você ver o que você vai oferecer e como você vai chegar até ela. Que tipo de linguagem você vai usar, que tipo de gancho, né? Qual que é a frase do seu anúncio que vai fazer aquele público, né? Aquele usuário clicar e se tornar um visitante da sua página de produto. Então, entender esse momento vai fazer com que você chegue mais perto do real interesse, do real chamariz para fazer aquela pessoa, aquele usuário realmente visitar a sua loja virtual, visitar a sua empresa, conhecer mais sobre determinado produto. Então, se você está falando com pais de recém-nascidos, pais de primeira viagem de recém-nascidos, pessoas que acabaram de se tornar pais, você tem aí uma série de linguagens, né, uma série de ganchos que pode realmente fazer com que aquele usuário tenha interesse em conhecer mais sobre o seu produto. Então, anda dormindo pouco, quer aumentar a qualidade de sono do seu bebê,
bebê, tudo isso está relacionado ao momento de vida que aquele usuário tá. Esse tipo de anúncio, por exemplo, quer melhorar a qualidade do sono do seu bebê e a sua, quer passar mais horas dormindo com determinado tipo de produto, não faz sentido às vezes para pais de crianças de 6 a 10 anos. A gente está falando diretamente com pais que estão vivendo um momento de vida específico, que é a chegada do primeiro filho, a chegada de mais um bebê dentro de casa. A quinta dica de como criar uma persona está relacionado a características psicológicas. Quando a gente fala de quais são os valores daquele cliente, o que importa para ele, ele precisa de determinado produto para trabalhar mais, produzir mais para a empresa, ou ele precisa daquele determinado produto porque ele tem como valor passar mais tempo com a família. Não existe certo ou errado, existe o valor, também combina muito com o momento de vida, que foi a dica anterior que a gente deu, e com as características anteriores também, interesses, comportamentos. Mas a gente está aqui o quê? Aprofundando na personalidade e nas necessidades que aquele usuário tem. Quando você sabe quais são os interesses, quais são os valores, quais são as dores e as necessidades de determinada pessoa, é muito mais fácil você entender o que ele precisa, o que pode ser oferecido para solucionar tudo isso. Se você não sabe o que a pessoa, quais são os valores de determinado usuário, se você não sabe quais são os interesses de determinado usuário, do seu cliente, fica muito mais complexo você usar uma linguagem que realmente vai se destacar da concorrência e vai fazer despertar o interesse, né, daquele usuário, daquele cliente em conhecer mais sobre o produto. Opa, aquele produto ali tá falando diretamente comigo, eu tenho essa necessidade, eu tenho essa dor, eu tenho esse valor que eu preciso atender, determinado produto pode me ajudar a fazer isso. E aí a sexta dica, a gente vai enveredando mesmo para esse sentido, que é exatamente definir, né, conhecer quais são as necessidades, dores e desejos dos seus clientes. A gente está falando, por exemplo, de clientes que precisam, que querem ampliar a carreira, querem passar para uma nova fase da carreira, querem mudar de carreira, então você de repente vende equipamentos eletrônicos, voltando a esse exemplo, de repente você está lidando ali com uma pessoa que é um advogado, que é um publicitário, mas que ele quer mudar de carreira, ele quer iniciar uma carreira no YouTube, por exemplo, viajando ou cuidando de animais. Então, que equipamentos você pode oferecer em um determinado tipo de preço que você trabalha, dentro das características da sua loja virtual, mas que tipo de produto, de repente, você pode oferecer para esse cliente. Você só vai saber com o cliente que você vai oferecer e o produto que você vai oferecer quando você entende quais são as necessidades e os desejos, né? Quais são as dores daquele cliente. Mais uma vez, voltando ao exemplo da família, né, que está recebendo ali recém-nascidos, existem vários produtos que vão ajudar, vão facilitar o dia a dia com aquela criança, vão facilitar a reinserção dos pais no mercado de trabalho, voltando depois da licença, tanto de paternidade quanto maternidade. Tudo isso vai ajudar com que você se comunique mais uma vez direto com aquela pessoa e amplie as chances, né, de taxas de cliques, ampliar as chances de aumentar as suas taxas de conversão e de venda. Agora faltam só duas etapas para você criar realmente a sua persona completa, conhecendo tudo sobre o seu cliente em potencial, conhecendo tudo sobre o seu consumidor ideal, para que você realmente consiga criar estratégias de vendas e marketing muito completas, muito assertivas, e pare aí de repente gastar muito dinheiro trazendo pessoas para sua loja virtual, mas que não convertem, que não conseguem fazer a venda acontecer, simplesmente porque elas não estão alinhadas, elas não entenderam como aquele produto que você está oferecendo pode realmente solucionar o problema dela, ou ele não tem realmente nenhuma ligação com aquela pessoa, com aquele usuário que está entrando dentro da sua loja virtual. Então vamos lá, a sétima dica, que é descobrir os canais de informação que o seu usuário, que o seu cliente ideal atua, né? Onde ele trabalha, onde ele está, o que ele consome, que tipo de informação ele consome, em qual canal ele consome, em qual plataforma. São em portais de notícia, dentro de redes sociais, é por meio do WhatsApp, ele gosta de ler livros, mas aonde aquele cliente está, né? Ele está no Instagram, ele está no LinkedIn, ele está no Facebook, está no YouTube. Enfim, entenda quais são os canais, quais são as fontes de informação para que você possa estar ali dentro daqueles canais de alguma forma, atuando bem próximo a pessoas que têm um perfil muito parecido com o da sua persona. Isso vai ajudar você principalmente a definir quais canais você vai atuar de forma mais forte, mais firme dentro da sua estratégia de marketing e vendas, tá? Mas também vai te ajudar a definir formatos, de repente, de anúncios. Então, é um tipo de usuário que navega muito pelos stories do Instagram, então vale a pena produzir conteúdo, anúncio para aquilo, ou não, ele tá sempre mais em portais de notícia, então posso investir mais dinheiro dentro de estratégias de Google Ads. Então fica atento a esse pequeno critério que parece muito simples, mas que vai te ajudar muito bem a definir algumas questões importantes da sua estratégia de marketing e vendas.
Então agora vamos à última etapa de como criar a persona da sua loja, da sua empresa, que é entender qual que é o papel dentro do processo de decisão de compra daquele usuário com o qual você está se comunicando. Vamos lá, vamos pensar mais uma vez na loja de produtos infantis. Quem vai comprar o produto, muitas vezes não é quem vai usar o produto, né? Então quando a gente está falando de produtos infantis, você está comunicando com os pais de uma criança e essa criança ela vai usar o produto, mas quem vai definir que produto vai ser comprado, com quem a sua empresa vai se comunicar, são os pais da criança, né? É muito fácil a gente entender dessa forma. Mas se a gente está falando de crianças um pouco mais velhas, a gente está falando de uma loja que trabalha de repente com brinquedos, a gente tem sim participação dessas crianças de forma mais ativa no tipo de brinquedo que ela gosta. Ela gosta de jogar bola, ela gosta de jogar futebol, ela gosta de jogar, tem mais uma pegada mais voltada para esportes, ou ela é uma pegada mais, gosta mais de jogos de perguntas e respostas, jogos que brincam com a família, ou jogos mais individuais, videogames, minigames, enfim. Então perceba que dentro desse tipo de público, né, você tem ali um público que é o usuário, que são as crianças, que é quem vai usar a ferramenta, que é quem vai usar o produto, e os pais, que é quem vai decidir a compra de determinado produto. Então, por mais que no caso de crianças seja muito difícil, até por conta da lei, né, você realmente se comunicar com a criança, é fácil entender nesse exemplo de que existem diferentes papéis no processo de compra, no processo de decisão de compra, né? Então, quando a gente fala de uma loja de roupa para adolescentes, mais uma vez, a gente tem o papel dos decisores, que são os pais, os responsáveis, mas a gente tem sim ali já adolescentes que estão nas redes sociais, que têm determinado estilo, que têm determinada atitude, então vão se interessar por determinado tipo de produto. Então você tem ali mais de uma persona, mais de um papel de compra que vai realmente definir se determinado produto vai ser comprado ou não. Então é importante que você tenha em mente que isso acontece geralmente para quase todos os tipos de produto, existem vários papéis de decisores, inclusive existem papéis de compra de influenciadores, né? Você está usando ali, se comunicando com alguém que vai influenciar a compra de um outro alguém. Então é importante que você fique atento de que existem esses diversos papéis de compra. Aqui na descrição eu vou deixar um conteúdo que eu achei bem completo, que fala sobre os papéis de compra dentro de lojas virtuais, dentro de empresas como um todo, como você pode conversar com cada um desses papéis dentro do processo de compra. Essa informação também é muito importante para você colocar dentro da sua persona, entender como se comunicar com ela, o que vai fazer realmente ela avançar no processo de compra a partir do papel que ela está exercendo ali no processo como um todo. Galera, eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado de saber mais sobre o que é persona e como criar uma persona, seja para sua loja virtual, seja para sua empresa. Se ficou com alguma dúvida, se de repente por algum conceito eu passei muito direto, não deixe de deixar aqui nos comentários, né, o que vocês querem saber mais, quais foram as dúvidas de vocês, e a gente pode sim bater um papo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, até o próximo vídeo e boas vendas!